Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, poder participar aqui com vocês na biologia. Ela falou sobre a USP, lá eu estou com ciências exatas, então agora estou abrindo horizontes. Agora com a biologia, ali da psicologia. É um prazer falar um pouco com vocês a respeito da minha área de atuação, que é especificamente relações interpessoais. Mais especificamente eu vou contar para vocês uma área dentro da psicologia que é a de habilidades sociais. Eu fiz a minha graduação na UFSCar e lá eu comecei a trabalhar com um laboratório que é referência na área de habilidades sociais no Brasil, que é coordenado pelos professores Almires e Hilda Delprete. E quando eu comecei na graduação a trabalhar, iniciação científica, eu fui gostando, fiz mestrado, doutorado, e aí eu comecei a trabalhar exatamente com promoção de habilidades sociais. Inicialmente eu trabalhava com crianças, até que eu me deparei com universitários. Por conta da demanda, que até eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que essa trajetória, no que ela resultou. E a partir de então é a que eu tenho tido maior interesse, pesquisar não só sobre estudante universitário, mas sobre professor universitário. Pensando nessas múltiplas relações que tem com aprendizagem, com saúde mental e com várias outras questões. Então eu vou tentar apresentar para vocês as contribuições desse campo de pesquisa para ajudar a entender um pouco não só as relações, mas também um pouco daquilo que era a proposta do evento de vocês, que é falar sobre saúde mental. Ok? Ela falou Daniele, Karina, não, ali, já que perdi, aqui. Podem me chamar de Dani, todo mundo me conhece como Dani, sem qualquer problema. Acho que é até mais fácil. Dani, todo mundo conhece. Daniele, ninguém vai conhecer. Bom, vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui na infância, aparentemente uma criança com seus pais. Depois crianças brincando entre si, a entrada na escola, então relação entre pares e relação com o professor. Cresce um pouco mais, se desenvolve, começa um outro tipo de interação. No ambiente de trabalho, relação com pares e também numa demanda muito específica. Ainda na vida adulta, um outro tipo de interação, relação. Podemos pensar em alguns comportamentos que são requeridos em qualquer situação, tal como cumprimentar. Algumas coisas que acontecem que não são tão desejáveis como essa, Algumas interagem, outras não, parece um clima meio de fofoca, Também acontece. Ou uma situação também desconfortável, onde aparentemente um se coloca na posição de maior autoridade. Essa situação, que acho que talvez todos aqui, como a maioria é da pós, isso, vão se deparar, a situação de ensinar com o público adulto. O que vocês veem de comum em todas elas? E isso está relacionado à nossa trajetória como indivíduo. Não há como não pensar em interação ou relação social, A gente se estabelece como ser humano baseando-se nisso, E todas elas, quando eu falo relação social e interação social, a gente tem uma diferença em relação ao conceito para essas duas, mas em todas elas a gente vê comportamentos sociais, ou seja, alguém agindo na interação ou na relação com outras pessoas, se comportando, fazendo alguma coisa, seja verbal ou não verbal, como naquela situação da fofoca. E é exatamente esse que é o foco de estudo da área que eu trabalho, que é de habilidades sociais. A gente trabalha com a mínima unidade que nós chamamos de desempenho social, que é aquele comportamento que vai aparecer quando há qualquer demanda de interação, ou quando tiver presente pessoas, e eu tenho que fazer alguma coisa, seja falar com essa pessoa ou simplesmente, como você está fazendo agora, acenar enquanto eu estou falando, Então, tudo isso faz parte, objeto de estudo dessa área específica, que na psicologia tem o nome de habilidades sociais. É um campo que já teve um outro nome, vou até falar para vocês, porque de repente alguém quer procurar na literatura e encontra como treinamento de habilidades sociais, mas é um nome que foi sendo substituído pela palavra treinamento estar sempre associada à prática, à intervenção, ou então moldar alguém, então substituímos aqui no Brasil esse nome. Eu vou só fazer uma diferença de como é que na área de habilidades sociais a gente diferencia esses termos que eu usei para vocês. Desempenho social é aquela mínima unidade que eu falei, a demanda, a pessoas, eu posso me comportar. Interação
nós compreendemos como algo que acontece de forma breve no tempo e não tem vínculo afetivo. Então, por exemplo, agora eu posso estar apenas interagindo com vocês. Eu me comporto, há comportamento social, né? Pode ser breve no tempo, acabo com um jornaleiro, eu faço isso. Não sei nem se tem mais pessoas que vão ao jornaleiro, mas... Enfim, quando eu vou tirar xerox, né? Eu vou lá, é coisa meio do passado, agora aparece, todo mundo só olha aqui, não sei, vou ter que ajustar meus exemplos daqui a pouco. E eu não tenho esse vínculo ao longo do tempo. Relação tal como a gente usa mesmo, né? Relação afetiva com o namorado é algo que acontece ao longo do tempo e ele tem algum envolvimento afetivo. Na relação dá pra gente considerar, inclusive, que eu não preciso estar presente, né? A pessoa pode ter viajado e eu ainda ter vínculo afetivo com ela, gostar dela, né? A gente se fala por WhatsApp, por e-mail, né? E eu consigo manter. Agora eu me atualizei, né? Então, a nossa área, ela vai lidar com isso, com as duas coisas. Eu posso pensar, e aí é essa que vai ser a ideia, né, da área, ensinar determinados comportamentos que vão melhorar a qualidade de interação, aquilo que é breve, e ou qualidade da relação. Porque dependendo se a interação já for com qualidade, isso realmente se torna uma relação. E essa que é a questão importante, né? Pensando em qualidade de vida, em saúde. Conseguir estabelecer relações, né, que perdurem no tempo. Essa que é a ideia. Só fiz esse parênteses porque a hora eu uso um e outro, mas tem uma diferenciação, tá? Bom, então só para explicar um pouquinho mais dessa área, para seguir com as pesquisas sobre isso. Então, quando a gente pensa naqueles comportamentos, eu poderia pensar que nós temos dois grandes blocos de comportamentos sociais. Um bloco que seriam aqueles comportamentos socialmente desejáveis, e eu vou explicar o que significa socialmente desejáveis daqui a pouco, né? Vão trazer benefícios para o indivíduo e para as pessoas ao redor, então não só pensar em obtenção imediata para si, mas também para as outras pessoas com quem ela interage. E um conjunto de comportamentos indesejáveis que esses estão associados a dificuldades interpessoais e alguns transtornos psicológicos. Desmembrando um pouquinho mais, eu poderia pensar que esses comportamentos socialmente desejáveis é exatamente o que na área nós chamamos de habilidades sociais. Então, eles são conjuntos específicos de comportamentos sociais. Nós já conseguimos caracterizar quais são esses comportamentos, que eles são diferentes nas mais variadas culturas, né? Cada cultura tem um conjunto muito específico. E a característica deles principal é que eles vão aumentar a probabilidade de consequências favoráveis ou positivas para a relação e interação. E que é um nominho que a gente dá aqui de competência social. Então, alguns desses comportamentos a gente aprende naturalmente, né? Todo mundo sempre pensa em habilidades sociais como civilidade, falar por favor ou coisas assim, mas eles não envolvem somente essas habilidades. Eles vão envolver, por exemplo, comportamento assertivo, né? De conseguir falar algo para alguém de forma direta, mas sem prejudicar o outro, comportamento empático, saber manejar conflito, saber coordenar um grupo. Então, ele vai envolver uma grande quantidade de comportamentos, que eles têm essa relação com a efetividade no desempenho para o indivíduo e para as outras pessoas também. O outro bloquinho é muito conhecido por todos, né? Espero que ninguém se comporte muito frequentemente entre esses dois extremos, mas eu poderia pensar num contínuo de comportamentos indesejáveis e nos seus extremos tem comportamento ativo ou agressivo e no outro um comportamento passivo. Os ativos ou agressivos são aqueles comportamentos que envolvem agressão verbal ou física, algum tipo de coação, ameaça, desrespeito, manipulação. E no outro extremo, o passivo são aqueles comportamentos de isolamento, omissão, submissão, de depreciação, ansiedade, alto nível de ansiedade. Já começo até a ver algumas características aqui de comportamentos passivos que têm alguma relação com alguns transtornos psicológicos já, né, de maior incidência, frequência desses em relação a outros. E esses, de fato, são comportamentos, pensando nesses extremos e até nesse contínuo, que estão relacionados com dificuldades nas interações e com os transtornos psicológicos. Então aqui eu já estou querendo dizer para vocês que parece ser importante ensinar
esse conjunto aqui, né? E a gente já tem muita informação a respeito disso, que nem sempre essas coisas nos são ensinadas de forma planejada e direta. E pensando já no contexto da universidade, na maioria das vezes, se imagina que essas coisas vão ser aprendidas simplesmente de forma incidental. Olha, na própria interação, eu posso aprender sobre as coisas, mas não necessariamente, né? Se eu tenho um outro polo lá da interação que saiba essas coisas, sim, há uma alta probabilidade de talvez eu aprender observando, vendo os efeitos de como ele se comporta. E aí vocês podem pensar nos orientadores. Nossa, tem um orientador que é modelo, a interação é legal, a gente consegue negociar, troca, versus outros que não, né? Tem uma postura autoritária, tem que fazer do jeito que ele quer, não consigo negociar, enfim, tantas outras coisas. Peguei esse exemplo, né? Então, não necessariamente a própria interação em si garante que a gente aprenda essas coisas, né? E aí é que vem o nosso problema, porque se não acontece assim, o que a gente faz, né? Aí tem várias coisas. Algumas pessoas vão para terapia porque sentem muita dificuldade em interagir ou sofrem os efeitos da dificuldade da interação. Ou as outras pessoas com quem ela interage é que buscam ajuda, principalmente quando a gente conversa com esse daqui, né? Ou agora a gente tem uma outra frente que é, será que seria possível ensinar isso de forma preventiva? E a gente tem algumas possibilidades, ensinar no ensino fundamental e até a universidade, né? Que é por isso que eu estou aqui para falar isso para vocês. Bom, quando eu falei de competência social, eu vou acrescentar, porque vocês podem encontrar na literatura sobre essa área, muitos estudos sobre habilidades sociais, que é ensinar o comportamento em si. Mas nas nossas discussões teóricas lá na UFSCar, nós descobrimos que não basta apenas ensinar habilidades sociais, não é só ter o comportamento. Porque isso você já até deve ter visto alguns livrinhos que falam, faça isso, né? Seja firme, seja assertivo. Já viram? Tem muitos desses, principalmente agora com essa onda de desenvolvimento socioemocional, até em escolas. Aqui eu sei que tem em São Paulo, muitas escolas pensando nisso. Mas não basta só aprender o comportamento, eu preciso entender alguma outra coisinha a mais, que é exatamente a articulação com competência social. E aí eu vou até acrescentar uma outra informação. Se a gente pensa o caso da psicopatia, por exemplo, muitos psicopatas têm isso aqui, ó. Eles exibem esse repertório. Eles sabem não só ser agradável, mas conseguir fazer um pedido, elogiar, trabalhar em grupo, coordenar, mas pensando só em objetivos próprios, não é? Isso independentemente do que vai acontecer com o outro. Então, por isso que o nosso conceito de habilidades sociais, estou falando da área, né, a qual eu faço parte, ele vai articular, ensinar isso daqui, articulando com competência social, né, que vai ser um diferencial. Então, a competência social, ela envolve a avaliação de um desempenho. Eu vou avaliar um desempenho em termos do quanto ele vai ser efetivo. Mas essa efetividade, ela não vai se basear apenas se eu consigo ou não atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma crítica para alguém aqui, agora. Alguém pensou, não, já não estou gostando e quero criticá-la já, né? Levanta a mão e faz. Pode acontecer. Então, você vai e se comporta. Isso seria só habilidades sociais. Competência social vai ser o seguinte, ó, eu vou pensar nesse comportamento agora. O que ele gera em termos de consequências para mim, óbvio, né? Eu vou fazer, no caso de comportamento impulsivo, né? Ok, fiz a pergunta que eu tanto queria. Mas o que ele pode gerar para o outro e para as outras pessoas ao redor? Então ele vai envolver um outro tipo de avaliação, que talvez você já possa imaginar que ele vai estar associado com muitas outras coisas, com direitos interpessoais, com ética e tantas outras coisas. Então, às vezes significa, inclusive, adiar um desempenho para escolher fazê-lo num momento melhor, pensando em termos melhor, em termos de o que vai gerar, né? Acho que todo mundo já teve uma briga com o namorado, com o marido. Meu marido está ali em cima, não pode palpitar. Mas vocês podem pensar naquele momento que brigaram, os dois estão falando várias coisas. Não sei se alguém consegue discriminar aquele momento de pensar assim, nossa, se eu falar isso agora, a coisa vai entortar de vez. Não é? Fala, não, vou magoá-lo, vou falar coisas a mais. É essa que é a ideia que envolve competência social, fazer essa avaliação. Eu posso interromper o comportamento agora e falar exatamente o que eu penso, porque isso é importante, né? Que é exatamente aprender esses recursos que nós chamamos de habilidades sociais, mas é saber fazer isso, mas também escolher o melhor momento para, de fato, conseguir falar, explicar e, enfim, resolver a situação.
Quem conseguiu fazer essa parada na briga lá com o relacionamento afetivo, consegue perceber as diferenças, que depois mais calmo consegue explicitar melhor o que pensou, o que gostou, o que não gostou, os dois conversam. Então é mais ou menos isso, né? Então ela vai envolver essa avaliação considerando o outro e não só curto prazo, então vai ser de médio e longo prazo também. Tá? Para conseguir fazer isso aqui, né, ou fazer essa avaliação, eu preciso fazer algo que acontece, quem fez terapia talvez... Alguém já fez psicoterapia aqui? Então talvez vocês já tomaram contato com isso. Que é cada vez mais haver uma correspondência entre o que eu penso, sinto e faço. Isso não é muito frequente, né? Às vezes a pessoa não gosta do que você faz, mas não vou falar para você. E deixa. Nossa, mas ele me irrita tanto quando faz isso, mas não consigo falar para ele. Isso é muito comum, ou só de pensar, né? Não precisa ser necessariamente sentir. Então a ideia de competência social, isso aqui está cada vez mais unido. Então olha, eu não gosto do que você faz, então talvez para a nossa relação isso fosse importante, eu encontro uma forma de falar isso para você. Então é envolver exatamente, olha, sei, aprendi o recurso, o comportamento de como fazer isso? Sim, se eu aprendi habilidades sociais. Aí o outro restante envolve o conceito de competência social. E por fim, isso é variável, né? Variável de acordo com qual é a nossa demanda, quais são os objetivos da interação. Então não vai ser sempre igual, né? Como é que eu vou avaliar essas consequências, qual comportamento inclusive eu vou usar, porque a gente tem comportamentos com interlocutores variados, situações variadas, se é acadêmica, se é com um amigo, se é com um namorado. Isso vai alterar inclusive a escolha do próprio comportamento, como é que eu vou avaliar esse critério, né? Se eu vou fazer agora, eu vou escolher fazer depois, tá? E aí, por fim, já dá para imaginar, né? Eu falei que eles são distintos, mas que um não basta para ter o outro. E eu já até dei o exemplo no caso da psicopatia, né? Não basta eu aprender exatamente esses comportamentos se eu não aprendo esse daqui. Não é garantia de que eu vou ter efetividade nas interações, aprender só sobre habilidades sociais, né? E eu acho que essa imagem ajuda bastante a entender, né? As habilidades sociais é como se elas fossem os tijolinhos, os recursos, aqueles comportamentos que são aprendidos, podem ser aprendidos, né? Não necessariamente eles são aprendidos ao longo da vida, então a gente pode ter oportunidade de aprender de forma planejada, né? Com arranjo de condições de fato. Algumas são mais prováveis de serem aprendidas logo na primeira infância, na adolescência do que outras. Outras vão aparecer só na idade adulta com a entrada no mercado de trabalho, por exemplo, ou na universidade, trabalhar em grupos, mediar conflitos, ou nunca vão ser aprendidas, né? E essas habilidades é que vão favorecer exatamente a efetividade na interação, se eu souber exatamente fazer essa escolha aqui. Tudo bem, gente? Por que eu estou fazendo... Opa! O que exatamente você está chamando de efetividade da interação? É quando eu vou conseguir aquilo que eu quero, por exemplo, pensando na qualidade, na interação, mas eu vou pensar nessa manutenção da relação. Então, ser efetivo para o outro, para mim, óbvio que eu quero fazer alguma coisa, não em termos da interação mesmo, mas que isso se mantenha ao longo do tempo. Então, eu penso em mim, mas também penso em você. Então, eu quero continuar interagindo com você, eu gosto de você. Então, é possível pensar, escolher um comportamento que consiga fazer essa manutenção, ter qualidade, mais do que manutenção, né? Gerar consequências também, aquela sensação de satisfação, né? Gosto de interagir com essa pessoa. Pensem numa relação com um amigo que vocês têm que vocês gostam muito. Né, de pensar nesse contínuo. Você gosta de ter aquela pessoa próxima de você, né? Então, você vai pensar nele, você também se preocupa com ele. Seria essa a lógica. Óbvio que no ambiente de trabalho não vai talvez ser tal como num amigo íntimo, mas outras coisas precisam ser pensadas para manter aquele clima para todo mundo. Seria essa a ideia, que é variável, né? Como é que você vai fazer? Oi. A gente pode estar falando de uma interação que tenha ou não conflito entre as pessoas. Mas fala de trabalho... consigo ver uma coisa que pode ter mais conflito, Sim. Isso media até onde que eu vou, se eu estou falando com um amigo. Vai depender para cada uma delas, mas ainda assim você pode pensar. E no ambiente de trabalho é um bom exemplo, porque veja, que eu posso não querer ter um vínculo com ele, maior envolvimento afetivo, mas ainda assim é possível pensar em formas de se comportar que vai minimizar conflito, né? Então eu preciso corrigir o trabalho do outro, falar que eu não gostei da forma que ele fez,
dar um feedback negativo, que é uma crítica, mas há uma forma melhor de fazer isso? E é isso aqui que eu estou querendo dizer. Sim, há. Não há garantia plena, porque eu estou sempre lidando com o outro, e vai depender da aprendizagem do outro, né? Por isso que essa ideia precisa ser disseminada, porque ela envolve, talvez você já está arriscando nisso, ela vai envolver padrões culturais de comportamentos de desempenho, vocês concordam? Aquilo que é mais valorizado para a nossa cultura em comparação a outras, por exemplo. Então, sim. E aí até o bom exemplo que de repente eu posso ter pensando numa organização mesmo, que acho que isso fica bom. Pensar. Eu posso ter um ambiente organizacional que tem uma cultura onde predomina a agressividade, eles acham que tem que ser assim e que isso é valorizado. Né? E aí? Nesse caso, se você tende a se comportar de outro modo, então cai fora daqui. Então, todas essas coisas estão em jogo mesmo, porque ela vai depender dessas outras questões culturais que vão nortear os nossos comportamentos. Exatamente, perfeito. Tudo bem? Bom, eu só vou colocar outras coisas aqui para fechar essa ideia de conceito sobre o que nós estamos tratando aqui. Então, quando eu tenho uma tarefa de interação qualquer, não são somente as habilidades sociais que a gente usa, certo? Então, as habilidades sociais podem ser uma possibilidade, mas a gente tem ética e valores norteando a nossa convivência, quer dizer, mais ou menos, né? Porque tem uma discussão sobre isso, será que estão ou não, né? Mas deveriam, né? A gente pode pensar... vieram os dois. A automonitoria é uma habilidade muito importante, que ela envolve o quanto que eu consigo me observar, saber o que eu faço, descrever o que eu faço e regular o desempenho em função disso. É uma habilidade central que quem fez psicoterapia certamente também aprendeu. E que ela é importante para as nossas interações. Saber que, olha, eu estou fazendo isso agora, não está funcionando, bom, eu vou e altero. Vou fazer um pedido para alguém, vejo que essa pessoa está muito brava. A gente faz isso desde criança, né? Vai pedir para o pai dormir na casa do amigo. O pai hoje chegou muito bravo. Não vou pedir hoje, eu peço para a mãe, não é? Envolve isso. Observar e regular em função disso. Agora, vocês estão olhando para mim, eu continuo falando aqui. Se de repente todo mundo começar a pegar o celular e sair, provavelmente espera-se, né, que eu altere para que vocês voltem a olhar para mim. É aquilo que acontece, eu só estou descrevendo, né, como é que isso acontece nas interações. Saber que nosso comportamento em relação com o ambiente, em relação com o que o outro faz, né, antes e depois, então isso também é importante. E para conseguir me comportar, eu também preciso conhecer sobre as coisas, e aqui é conhecimento geral, mas também autoconhecimento, né? Saber como você se comporta, ter uma certa previsibilidade de como a gente se comporta nesta situação, com determinadas pessoas, quando alguém faz alguma coisa, mais ou menos as pessoas têm maior ou menor grau conhecimento daquilo que agrada e desagrada. Então, tudo isso é importante, tá? E aí, tudo isso é importante para eu conseguir ter a dita efetividade. E aí, para ter essa dita efetividade, eu posso fazer uma avaliação considerando alguns critérios. Um primeiro critério é se eu conseguir, de fato, aquilo que eu queria, né, que é aquele primeiro. Se eu mantenho ou melhoro a autoestima, a minha satisfação, aqueles sentimentos que geram numa interação, porque isso também é importante, de satisfação, para querer voltar a ficar com o outro, partilhar com o outro. A melhora da qualidade dessa relação é um outro critério. Se é uma relação equilibrada entre as pessoas, então todo mundo tem direito de falar, de ouvir, de opinar, né? Uma relação equilibrada e não somente um pode fazer as coisas. Isso é muito visível em relação professor-aluno ainda, né? Eu sou professor, eu detenho conhecimento, eu falo e você só acata, faz o que eu falo, né? Uma relação com desequilíbrio em termos de direitos interpessoais. E se for pensar nisso, eu posso ainda considerar o quanto que ela respeita e amplia esses direitos interpessoais. Então, esses são os critérios que nos ajudam a entender se uma relação foi ou não efetiva para todas as pessoas que estão envolvidas. E a gente tem até um termo distinto para elas, né? Se ela é mais instrumental para o indivíduo, focada a curto prazo, se ela é uma competência ética que é para todo mundo, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, então, para vocês verem. Vamos imaginar essa situação. Um aluno que deixa de apresentar discordância em grupo a um interlocutor que, ao longo da reunião, apresenta-se cada vez mais irritado e com pouco controle emocional. Vamos imaginar, antes dessa pergunta, que essa pessoa saiba discordar de forma assertiva.
Então ela consegue realmente, ao falar, olha, eu não concordo, falar isso sem agredir o outro, sem desrespeitar o outro, consegue fazer focado exatamente naquilo que ela quer. Se ela faz uma escolha como essa aqui, fala, olha, vi que tem um cara lá que brigou já com todo mundo, está descontrolado, irritado, todo mundo já vivenciou algo assim, né? Eu já vivenciei inúmeras vezes. A reunião já não rende, aquele que insiste. Vocês têm habilidades sociais, ok? Sabem fazer isso. Vocês acham que ao fazer essa escolha, ele foi ou não socialmente competente? Seria ou não? Há uma divisão aqui. Há um grupo que acha que sim, outro acha que não. Quem acha que sim, arrisca porque sim, e quem acha que não, porque não. Acho porque se ele tentasse falar alguma coisa naquele momento, pareceria inadequado. Ele não atingiria o objetivo dele, que era que o interlocutor entendesse os argumentos. Se ele já estava irritado e fora de controle, parece que apresentar uma discordância não seria apropriado naquele momento. Naquele momento. Então você pensa que seria adequado ele fazer em outro momento? Isso. Tá. Como que é seu nome? Camila. Camila. Quem vai na linha da Camila? Na linha da Camila? Alguns? Aqui. Não, por outro lado. Por outro lado, exatamente. É que as interações são complexas, exatamente isso. Eu acho que, por outro lado, se ele é uma pessoa que tem noção de que ele tem essa habilidade, uma habilidade de conseguir comunicar alguma coisa com clareza que possa resolver o problema, ele talvez esteja privando as outras pessoas ou ir até aquele interlocutor de entender o ponto de vista. Assim. Ele é uma pessoa que ele, talvez com o que eu vou pôr aqui, ele vai ficar mais calmo e tal. E se eu me omito meramente porque eu estou tentando me poupar de ter que... Porque é trabalhoso discutir com uma pessoa que já está nervosa. Sim. Mas se eu tenho habilidade, eu vou entender. Você está pensando não só aquela de manifestar opinião, já está pensando em mais habilidades que talvez vão ser necessárias aí. Então tá. Tem um componente... Tá, mas segura essa informação que ela é relevante. Tem um componente que eu concordo com ele, que é essa... Existe um grupo envolvido, né? Pelo que eu entendi, eles estão em grupo. Coisa que, assim, se a colocação dessa pessoa melhorar a discussão para onde vai o ponto que aquele grupo pode chegar, eu estou mais pro lado dele. Tá. Considerando outras pessoas, não só a pessoa que está irritada, descontrolada. O que mais? Eu concordo com essa opinião também, porque a pergunta é se ele foi socialmente competente. Se ele vai ser ao discordar. Se ele conseguiu se colocar dessa forma, ele foi socialmente competente, eu acredito que sim, por conta da questão do grupo. Ele consegue fazer com que o grupo todo aproveite aquele momento, às vezes ele foi efetivo naquela situação. Se ele opinasse ali naquele momento de forma assertiva. Vocês pegaram vários aspectos que são importantes para a gente se avaliar se um desempenho é socialmente competente ou não. Como que é teu nome? Bruno. Ele falou de algo importante. Parece que há situações que uma habilidade única pode não ser suficiente, né? Que é o discordar. E você tem razão. Quando a gente pensa em comportamento assertivo, eu vi que vocês vão até discutir depois sobre empatia, e a gente estuda sobre empatia também, ela é um pré-requisito para comportamento assertivo. Quanto mais você mostra para o outro que você entende a posição dele, que olha, entendo que você está preocupado com isso, e depois se comporta de forma assertiva, a maior probabilidade da pessoa começar a te ouvir. A maior probabilidade, não garantia, tá? Isso é importante. Então costuma até ser uma estratégia, olha, quando for falar sobre comportamento assertivo, e de fato isso é importante, entenda o outro na posição dele, né? Isso vai ser importante. A questão aqui é, o fato de necessariamente, eu quis apresentar para discutir duas coisas. Não significa que a partir do momento que se aprendeu sobre habilidades sociais, que todo comportamento surgiu a demanda, o fato de você ser... Ficou diferente minha voz, né? Acho que é porque eu tô aqui. O fato de você falar, não, agora eu vou ser assertivo, isso é garantia de efetividade. Às vezes não, eu posso fazer uma escolha de que aquela sim vai ser mais socialmente competente do que a outra. E aqui... A questão de apresentar discordância tem a ver com aquilo que a Camila falou. O grupo já não produz, a pessoa não quer te ouvir. Essa avaliação vale a pena agora? O quanto que eu vou conseguir atingir, fazer aquilo, de fato a conseguir, né, produzir alguma coisa para todo mundo, não só para mim, mas para o outro. E essa vai ser uma avaliação que não vai ter em livro nenhum, em lugar nenhum, vai depender daquilo que vocês estão lendo.
né, daquela leitura que vocês estão fazendo da situação, vendo o que o outro está fazendo, como o grupo está fazendo, como você está, porque isso também é critério. Se você já está irritado, talvez você não consiga fazer de forma assertiva, e aí já vai também falar de qualquer maneira, e não é assertivo, se é agressivo, aumenta ainda mais a questão. E a questão central é, o não falar, se for essa opção, essa escolha para alguém, não pode ser o não falar nunca, porque aí vai se encaixar no comportamento passivo, no sentido que é muito comum, né, em terapia em grupo. Olha, eu não vou falar nada, porque falar vai gerar mais confusão, o grupo vai de novo virar aquela bagunça, vai aumentar o conflito e por aí vai. Essa não pode ser a justificativa para a escolha de não falar, né, que costuma ser comum e frequente em quem se comporta de forma passiva. Então vejam, algo importante que eu coloquei aqui, se a pessoa tem habilidades sociais, e mais que uma, né, não só essa, e ela consegue se descrever e descrever outra pessoa, sim, ele foi socialmente competente, pode ser, né? Então vai depender disso, não é sim ou não. E isso vai depender exatamente dessa escolha que você vai fazer. Ó, eu vou fazer essa escolha, consigo articular tudo que o Bruno falou, então tá, posso arriscar, articular com outras coisas, não funcionou, posso adiar esse comportamento momentaneamente e depois a gente tentar resolver de outra forma. Essa é que é a ideia. Se eu não consigo fazer isso aqui, se eu não tenho essas outras habilidades sociais, não consigo descrever o outro, a mim, as outras pessoas, aí eu não tenho competência social de fato. Então ela não é tão certa, percebem? Ela é variável, exatamente essa leitura que essa é a nossa ideia de programas de promoção, é ensinar a pessoa a conseguir observar bem o ambiente, a se observar, perceber como está, mas ao mesmo tempo aprender exatamente aqueles tijolinhos. Porque se eu não tenho os tijolinhos, eu não consigo saber como eu vou escolher, como eu vou me comportar, tá? E aí é só que eu já falei. E aí só para acrescentar essa discussão sobre os estilos de comportamento, naquele contínuo, a lógica do comportamento passivo é essa de eu não me comporto pensando em apaziguar e evitar conflitos. Então eu não vou falar nada porque aí vai gerar mais confusão e a pessoa pensa assim, não vai resolver nada, por que eu vou falar o que eu penso, o que eu sinto? Então ela evita para evitar isso. O problema, isso é desejável na nossa cultura. E as nossas instituições de ensino valorizam, pelo menos quando eu estudei era assim, e ainda eu continuo vendo na universidade. Quando eu comecei a dar essas disciplinas de habilidades sociais lá na engenharia, na USP, eu fiquei impressionada, como assim, ninguém falava nada, mas ninguém pergunta, né? E aí um dia eles comentaram, não, a gente não tem o hábito de perguntar, porque se a gente tem alguma dúvida, o professor dizia, não vou responder nada, vai procurar livro para ler. Eu falei, nossa, que curioso, né? É todo mundo quieto, sem falar nada. E isso é o tempo todo. Muitos pais falam isso, o educado, bonzinho, né? Aquela criança que fica quieta, que não incomoda. Professor acha isso, né? A gente teve até um estudo de professor escolher quais habilidades ele acha para infância, né? Ensino fundamental. Quais habilidades ele achava que eram relevantes de serem ensinadas. Não apareceu nenhuma assertiva. Discordar, manifestar opinião, expressar desagrado, só aquelas que envolviam lidar com chacota, coisas que eram na relação com pares, né? Então, esse é um problema. Mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa, principalmente no contexto de trabalho, isso costuma acontecer, pensando de forma ao longo do tempo, as pessoas começam a reclamar de quem nunca se expressa. Fala, mas eu nunca sei o que você pensa, eu nunca sei o que você quer. Então, é desejável até um certo ponto, porque quando envolve alguma tarefa também há, não, então precisamos rever isso. Problema central do comportamento passivo, a pessoa não está satisfeita. Isso as pessoas perguntam sempre, mas e se eu escolho não me comportar pelos efeitos? Aí a gente cai naquele exemplo anterior. Se eu vou fazer essa avaliação, olha, pode não ser o melhor momento agora, mas eu vou falar com ela depois, somente nós dois, aí é uma coisa. Agora, aqui é às vezes a pessoa não fazer, porque não consegue, não sabe como fazer, tem medo do que vai gerar pela forma como ela vai fazer. E o pior, depois a pessoa relata que ela não se sentiu satisfeita com isso. E surgem coisas como essas daqui. Ela se sente incompreendida, manipulada, nunca é considerada nas decisões, geralmente fica com papéis de subordinados ou papéis inferiores, então aí
também esse é dos problemas. E surgem algumas coisas que já começam a estar associadas a alguns transtornos, né? Ansiedade, depressão, muitas queixas somáticas e muito relacionada com aquele contexto onde precisava ter feito alguma coisa, reunião, apresentação, discussão com o orientador, isso sempre acontece, né? Eu tenho uma reunião com o orientador para discutir projeto, não conseguiu negar aquilo que foi proposto e de repente surge dor de cabeça, enxaqueca, né? Todas as coisas. E costuma acontecer um padrão interessante. E vejam que ele é interessante porque a oscilação que vai do passivo não fazer nada para uma explosão, né, que é o comportamento agressivo, ela ocorre porque a pessoa não sabe fazer de uma outra forma. Porque todas elas são aprendidas. Então, se eu nunca aprendi que é uma outra forma, eu não sei fazer dessa outra forma. A forma que a gente mais vê é a agressiva. Então, por isso que vai para o outro extremo, que é o comportamento agressivo. E é muito comum quem tem maior frequência de comportamento passivo ir para o comportamento agressivo. Então, o principal do comportamento passivo é a violação dos próprios direitos e necessidades. Tá? No outro extremo, o agressivo tem milhares de manifestações, a gente pode até ver isso na literatura, é vasta, de diversas formas de comportamento agressivo, né? De violência, e a gente nota uma evolução nas formas, nas estratégias de comportamento agressivo. Então, pode começar como ironia, né? Uma fofoquinha aqui, depois começa algo que é mais direto e até chegar em alguns casos, dependendo da situação e do repertório do indivíduo, a violência física mesmo. Tá? Algo que aparece como função do comportamento agressivo é isso aqui. E essas pessoas, e esse é um problema para nós também quando temos que planejar intervenções, porque essas pessoas elas obtêm rapidamente aquilo que elas querem com comportamento agressivo. E um problema, a nossa cultura valoriza comportamento agressivo. Não valoriza no sentido, aprenda comportamento agressivo, mas ela consequencia. Isso vocês veem no dia a dia, não é? Uma pessoa está lá na loja, ela bate lá no balcão e grita, não vem ninguém aqui nessa loja me atender? O que acontece? Rapidinho vem alguém. Isso em todos os lugares. Com o chefe se comporta de forma agressiva, o que acontece com os colaboradores? Trabalham, não é? Trabalham por muito tempo, ficam todos envolvidos naquilo, só que depois o que acontece? Não consegue manter aquele padrão de desempenho e tem exatamente as outras consequências para o indivíduo. Então, o pior é que ele aprendeu uma estratégia que funciona. Ele consegue obter aquilo que ele quer. A ideia é sinalizar para quem se comporta de forma mais agressiva que o que ele gera para o comportamento de quem está ao redor, né? Porque os efeitos são sentidos pelas pessoas, pelos outros. Tá? E vejam, aqui sarcasmo, rancor, murmúrio, fofoca, tudo está dentro dessa linha de comportamento agressivo, né? De fazer pelas entrelinhas. Tá? Algo que sinaliza comportamento agressivo, além de conflito e tensão, que é em ambiente de trabalho acadêmico, vocês começam a perceber isso. As pessoas tendem a querer se afastar de quem se comporta de forma mais agressiva. Então, não querem estreitar vínculos, manter contato. Então, esse costuma ser um primeiro indicador. Olha, as pessoas estão sempre sozinhas, têm dificuldade em relacionamento, né? Que sinaliza exatamente isso, tá? Então, o que vai focar no comportamento agressivo não é prejuízo para si, né? Mas prejuízos para o outro, né? Para a relação. E a possibilidade é o comportamento assertivo, que é uma classe específica de habilidades sociais, que é essa de conseguir falar o que pensa, o que sente e tudo mais. É importante que todas elas são aprendidas, não vão aparecer ao acaso, né? Mas a gente aprende ao longo da vida sobre elas, tá? Aqui eu só coloquei dois casos não, são ilustrações, que a gente consegue inferir um pouco sobre a efetividade do desempenho delas, baseando-se exatamente nas consequências, né? Então, Ana, se alguém a incomoda, ela consegue pedir para essa pessoa parar de incomodar e isso não afeta a relação, ok? E a Júlia também consegue pedir para essa pessoa parar de incomodar, mas geralmente a relação fica estremecida e a pessoa se afasta. Ao olhar esses dois casos, a gente já consegue inferir quem pode ter ou não habilidades sociais e quem tem ou não competência social. Então, significa que uma pessoa que se comporta de forma agressiva, isso costuma acontecer com muita frequência. Relações estremecidas, evitação de desempenho. Então, a gente vê exatamente pelos efeitos que geram na relação com os outros, tá? Ok.
Eu quero só mostrar para vocês que a gente já tem esse agrupamento, né, de classes de habilidades sociais ao longo da vida. Tá? Comunicação, fazer perguntas, elogiar, gratificar, as clássicas de civilidade que a gente aprendia lá na pré-escola, pedir por favor, né, apresentar-se. Saber fazer e manter amizades, que envolve falar sobre si, né, fazer autorrevelação, conseguir mostrar algum tipo de intimidade. A classe de empatia, que ela vai envolver comportamentos pré-requisitos para aquele de colocar-se no lugar do outro, né, de mostrar que se importa, reconhecer sentimentos, se aproximar, ter uma comunicação de fato empática, expressar solidariedade, se preocupar com o outro, tem a ver com empatia, expressão de afeto e intimidade, conseguir falar sobre amor, dizer o que gosta e o que não gosta. As assertivas, que envolvem um grande número, manifestar opinião, recusar pedidos abusivos, pedir mudança de comportamento, fazer e recusar críticas, lidar com autoridade, resolver e manejar conflitos, e as profissionais, que envolvem coordenar grupos, mediar grupos, falar em público. O que a gente já sabe sobre essas classes de habilidades sociais? Quando uma pessoa aprende, né, ela tem esse repertório, todas essas classes de habilidades sociais, ou algumas dessas habilidades sociais, em geral ela vai ter como efeito um bom relacionamento afetivo conjugal, tem uma rede de apoio, né, tem amigos, consegue estabelecer vínculos afetivos, isso vai ser muito importante para a prevenção de alguns transtornos, por exemplo, no caso da depressão, né, quando eu tenho uma rede com quem eu possa contar, compartilhar, e isso me ajuda a enfrentar situações que são difíceis. Consigo resolver problemas de natureza interpessoal, que esse pode levar, por exemplo, ao isolamento, a não conseguir resolver sensação de fracasso, baixa autoeficácia, autoestima. A própria resiliência, né, que é o enfrentamento de situações adversas, que habilidades sociais é um fator protetivo. Por isso a gente já diz que elas têm relação com menor vulnerabilidade a alguns transtornos psicológicos, tem relação com aprendizagem. Quanto mais habilidades sociais o professor tem, ou o indivíduo tem, maior a probabilidade dele conseguir aprender. Desempenho profissional produtivo, sucesso, realização profissional e qualidade de vida e bem-estar subjetivo. Então, já há um consenso por muitas, e aqui são muitas pesquisas resumidas aqui, de que as habilidades sociais elas podem funcionar como um fator de proteção, né, para exatamente vários problemas que a gente pode passar ao longo da vida, né? Então, quando a gente olha habilidades sociais e competência social, a gente vê que elas estão relacionadas com indicadores de bem-estar. E esses indicadores de bem-estar, eles já são documentados de que eles têm relação com saúde, seja no conceito amplo de saúde, ou inclusive com saúde mental. E a lógica vai ser exatamente essa. Eu aprendo um recurso, né, uma forma, pensando que todas elas, se formos pensar em vários desses transtornos, vão ser de natureza interpessoal. A pessoa deprime justamente ou por não conseguir ter acesso a coisas que geram satisfação, ou para evitar coisas que são negativas. Então são de natureza, que podem surgir de natureza interpessoal, e eu aprendo exatamente uma forma, um recurso para conseguir enfrentá-las. Então por isso que elas são consideradas indicadores de bem-estar relacionados à qualidade de convivência, qualquer que seja o contexto, e estão dentro de programas de saúde, não só de saúde mental. Então, no Ministério, aqui eu coloquei, né, da Saúde, os vários programas de saúde contemplam ensinar exatamente, não usam habilidades sociais, mas usam termos habilidades interpessoais, habilidades de convivência, comportamento de convivência. E aí um outro conjunto de dados mostram quando a pessoa não aprendeu habilidades sociais ou tem numa baixa frequência, isso está associado a diversas outras condições. Então a gente tem relação, tem estudos com timidez e isolamento social, que pode estar presente, por exemplo, na depressão, mas especificamente em transtornos como depressão, transtornos de ansiedade como fobia social e pânico, esquizofrenia, muitas relações com violência física e psicológica, agora já dá para entender por quê, né? Aquele padrão de comportamento agressivo. Muita relação com abuso de substâncias, alcoolismo e tabagismo. Com o estresse, com baixa produtividade profissional,
com dificuldade na adaptação à universidade, então tem uma linha agora sobre isso, né, e baixo desempenho acadêmico, e problemas conjugais e familiares. Então, do outro lado, né, nós temos que déficit em habilidades sociais, eles podem ser uma condição de risco para o indivíduo, né, que se a pessoa não consegue ou tem dificuldades para se relacionar, isso aumenta a probabilidade dela não conseguir passar por situações que são situações estressantes, adversas, né? Então, por isso que ela é exatamente, ter déficit de habilidades sociais é um fator de vulnerabilidade. E principalmente para esses transtornos especificamente, depressão, ansiedade e abuso de substâncias e álcool, a gente tem maior produção aqui no Brasil, mas não só no Brasil, de que eles, e aí podemos caminhar em relação a isso, de que realmente pode ser uma estratégia, e lembrando que eu não estou considerando uma relação de causa e efeito, né? Mas pensando na complexidade para cada um desses transtornos, nós pensamos exatamente que o fator psicológico que eu poderia investir poderia ser esse, né? De ensinar um recurso adicional, tanto para o indivíduo aprender a lidar com a situação, caso ele já esteja numa dessas condições, mas o que é mais importante no nosso caso é pensar em como prevenir coisas nesse sentido, né? De como é que eu posso criar condições para as pessoas aprenderem isso e isso ser uma estratégia de enfrentamento, tá? E aqui eu coloquei, gente, se a gente pensa no ambiente de vocês, né? Quando vocês pensam aqui na academia de trabalho, não tem como não pensar nessas habilidades o tempo todo, percebem? E talvez, né, que elas envolvem habilidades sociais, não conseguir fazer essas coisas ou não conseguir de forma efetiva, né, lidar com os sentimentos negativos, expressar o que pensa, pode ser exatamente o fator desencadeante que gera o estresse. E se eu também não consigo, não tenho formas para enfrentar, o ciclo aumenta. E se isso é recorrente, eu não tenho nenhuma fonte de apoio que, se vocês observarem, as fontes de apoio estão relacionadas, de novo, com interação e relação social, como estabelecimento de amigos, no caso da depressão, que é uma coisa importante, né? Tenho algum contato, uma rede que me dê suporte numa situação difícil, de novo eu não vou conseguir passar por aquela situação. Então vai virando um ciclo que múltiplas relações têm relação com habilidades sociais, né? E aí se justifica o investimento para todas as nossas áreas, se vocês pensarem. A gente pode pensar na área da saúde, o quanto seria benéfico se eu ensino habilidades sociais. Se eu penso aqui, na universidade, em qualquer ramo da educação, de novo faz sentido, porque vai ter relação com muitos indicadores. E se eu penso no ambiente de trabalho, também. Então parece que está justificado, não há mais dúvidas de que isso é importante. Mas ainda não ocorre, né? É que é a pior parte, né? Como que vem ocorrendo? Estourei o horário? Tô quase. Não, ainda não. Eu quero só comentar, que acho que é algo que vocês percebem, não só aqui, mas com relação com saúde mental, né? Quando a gente pensa em saber se relacionar, a gente vê que cada vez mais é exigido, se a gente não está no contexto acadêmico, né, no mercado. Isso tem a ver com a qualidade das relações, que é o que a gente está dizendo aqui, relação com qual é o nosso público, com quem a gente trabalha, porque isso afeta diretamente, e tem relação com saúde física e mental, que é isso que a gente está discutindo aqui. Então, qualquer que seja o setor é requerido, certo? Mas qual que é a oportunidade que a gente tem de aprender sobre isso? Se a gente pensa em educação, a gente tem isso de forma incidental. Não há qualquer planejamento e nem mesmo em cursos de psicologia, acreditem. Geralmente nem aparece isso. Verdade. Empatia, por exemplo, que é básico, não tem. Tem cursos que nem contemplam habilidades sociais. Então ele vai se formar, vai lidar com a função, né, diretamente interação, mas não tem. Não é ensinada na formação inicial, para praticamente nenhum curso, sempre dessa forma não planejada. Se há propostas motivacionais, que vocês já devem ter participado, um intensivão de um dia. Então vamos ensinar sobre assertividade ou sobre empatia. E vai lá todo mundo e ouve. É uma proposta só instrucional. E aí nós temos a área mostrando o seguinte: instrução não muda comportamento. Se fosse, não haveriam mais fumantes, certo? Então não basta saber, olha, isso é importante. Não há qualquer garantia que ninguém mude a forma de interagir somente porque eu estou falando, olha, gente, a gente tem muitas evidências. O planejamento tem que ser exatamente baseado, tem que ser planejado de modo a realmente mudar comportamento. É um outro problema.
Às vezes aparecem algumas coisas assim, formação continuada, e para professor aqui eu não sei, mas veio um pesquisador da Universidade de Sevilha contando que lá acontece isso. Isso está atrelado a verbas, então se o professor participa de um programa de capacitação interpessoal, ele recebe mais verba durante o ano. Eu achei a ideia ótima, podiam articular isso aqui. Se ele não participa, tudo bem, mas aí ele não tem mais dinheiro, tá? Então, uma possibilidade, gente, seria pensar exatamente nisso. E aqui é onde vocês se encontram, né? O ensino superior, que talvez a graduação, alguém teve temática sobre isso? Ninguém? Não. Mas não tem, mas vocês estão na pós agora, né? Então vocês vão formar novas pessoas e exatamente a possibilidade de que essa questão é importante, tá? E a gente tem vários estudos sobre o professor, que é a relação e a importância, né? Por isso que eu pensei na pós-graduação ser uma oportunidade de vocês pensarem nisso, porque ela vai trazer tudo isso de benefício. Tem relação com a aprendizagem, motivação, está dentro do próprio processo de aprendizagem, adaptação e tem relação com a trajetória profissional, né? Então tem muita relação com o que vocês fazem. E aí esse outro dado é interessante. Quando o professor tem habilidades sociais, isso afeta a aprendizagem do aluno. A gente também tem como dado que o aluno, quando tem habilidades sociais, ele também tem um desempenho melhor. Consegue fazer mais perguntas, interagir com colegas e aprender. Isso também afeta, né, a relação do professor com o aluno também afeta a aprendizagem. Então não é somente isso, mas como é que ele se relaciona. E a própria relação do professor com o aluno afeta o desempenho do professor e a saúde dele. Então todas elas passando exatamente pela questão da qualidade das relações. Então uma possibilidade seria exatamente trabalhar com essa temática. Mas a gente não tem nada com professor universitário. Não tem mesmo. No Brasil não tem nenhum estudo sobre habilidades sociais. Primeiro que é difícil eles responderem. Ninguém quer responder de verdade, os professores não querem. Quando, mas eu já faço tudo, não tenho dificuldade alguma. Então, é o relato, né? E aí nós tentamos uma estratégia na UFSCar. Os alunos falarem a respeito do professor. Olha só, então em 2016, foi uma pesquisa que eu fiz com os alunos da psicologia, para tentar avaliar os professores. E como é que foi a estratégia para não gerar mal-estar? Vou explicar isso. Eles não iriam ser identificados, mas nós fizemos um agrupamento. Eles iriam falar sobre aqueles professores com quem eles mais aprendem versus aqueles professores que eles não aprendem. Então foram 119 alunos de graduação, 37 de exatas, 36 de biológicas e 46 de humanas. E eles responderam sobre 2 grupos. Isso foi distribuído aleatoriamente entre esses participantes. Curiosamente, vou falar esse dado, eles não queriam falar do professor que mais aprende. Quando entregava e saía lá no envelope, responda ao seu professor com quem você menos aprende, falava, não, eu quero fazer com o professor com quem eu não aprendo. Porque eles queriam falar exatamente das dificuldades que o professor tinha. Então, eu não tenho acesso a quem são esses professores. E nem eles também sabem, né? A gente não sabe, eles não sabem, nós não sabemos. E aí, os alunos iriam responder sobre a percepção que eles tinham, então era um inventário de frequência, das habilidades sociais educativas, aquelas que acontecem na relação com a aprendizagem, né? E tinha algumas outras perguntas que eu vou mostrar para vocês. Vocês já conseguem imaginar o que aconteceu, né? Exatamente isso. O professor que mais aprende, com quem os alunos mais aprendem, de fato são aqueles que têm mais habilidades sociais educativas, o que era esperado, em comparação àqueles com quem os alunos menos aprendem. E essa diferença dos grupos, ela foi estatisticamente significativa. Algo que a gente imaginava, confirmou a nossa hipótese. Mas o mais interessante é que depois tinha algumas perguntas para falar exatamente coisas que aconteciam na relação entre eles. Então apareceu de novo, como é que era o diálogo com o docente? Com aquele com quem mais aprende? Realmente o diálogo, eles estavam satisfeitos com o diálogo. Quando pensava na afetividade, né, a mesma coisa. Muito satisfeitos com aqueles professores com quem eles mais aprendem. A qualidade da atuação docente, o quanto que eles acham que ele consegue ensinar exatamente aquilo. Apareceu de novo, vejam, 100% para aqueles professores com quem mais... Ela vai afetando exatamente múltiplas relações. Respeito, 98% satisfeitos, mas também até que estava meio a meio com quem menos aprende. A qualidade da relação que era esperada, né, com o professor que mais aprende, 94%, e o quanto que eles aprendem com esse professor que tem mais habilidades sociais, educativas.
Então, 100% estavam satisfeitos com esse professor. Quando a gente olha esse quadro, parece mais importante ainda. Tem muita relação, não só com a qualidade da interação, mas como é que eu formo esse aluno, né? Então, isso parece ser importante. E aí, para fechar esse aspecto, né, de quando a gente pensa então em habilidades sociais na universidade, a gente vai lidar com várias coisas, né? Que eu falei de forma rápida aqui para vocês. Com vários problemas que é pessoal do aluno, que a gente vem enfrentando cada vez mais, não só com os transtornos em si, mas com as consequências disso, né, de suicídio e tudo mais. Então, consigo lidar com isso, criar alguma estratégia preventiva para isso. Melhoro a aprendizagem, a relação com o professor e eu, de fato, acabo formando o indivíduo de uma maneira mais completa. Eu não vou simplesmente ensinar conteúdos técnicos, acadêmicos, mas eu também mostro que é importante que ele perceba que a qualidade da interação afeta tudo isso, né? Afeta, inclusive, o que ele vai conseguir fazer em termos técnicos. Tá? A gente poderia, então, pensar que a universidade, ao cumprir o seu papel de ensinar sobre uma capacitação analítica, né, sobre refletir, abstrair, pensar tudo isso, dá conta também da técnica, mas esquece dessa daqui, que ela não vem acontecendo. Né? Então, a ideia que eu pensei dessa apresentação é mostrar que, na verdade, não só para a saúde mental, mas ela acaba afetando muitas outras relações, não só a saúde mental, inclusive do professor, por conta das dificuldades dessas relações, né? Que é isso que é o mais importante. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto de reforma do ensino universitário, mas depois vocês podem consultar. O que é mais interessante, né? Participaram profissionais, estudantes daqui, é isso daqui, que eles identificaram aquelas competências fundamentais para aparecerem na universidade. Aprendizado, valores sociais, contexto tecnológico, habilidades interpessoais. E essas duas, né, aqui foi bem avaliado por docentes universitários, né, que eles têm essa preocupação, e habilidades interpessoais é algo requerido pelos empregadores. Né? E se a gente olha essas duas coisas, as duas têm relação com habilidades sociais, porque eu consigo pensar em aprendizado, e eu melhoro também aquilo que vai ser requerido no mercado de trabalho, né? E algo que a gente poderia pensar aqui também sobre a nossa capacitação aqui na graduação e para vocês também que serão futuros orientadores, docentes, e essa questão vai perpassar, não tem como, né? Seja lidando com uma coisa ou outra, tá? No Brasil a gente tem algumas tentativas, né? E algumas disciplinas teórico-práticas, que é essa que eu falei para vocês que acontece lá na USP, e alguns treinamentos específicos para alunos de graduação. Aqui vocês podem ver, depois vocês podem procurar, mas são programas que aconteciam com estagiários, então, de repente, pode ter atrelado a um programa de estágio, ensinar habilidades sociais para aqueles alunos que vão fazer estágio, então é uma possibilidade, tá? E é essa que é a ideia de incentivar e disseminar. Bom, enfim, nessa 1 hora eu tentei traçar tudo que a gente faz em habilidades sociais. Então, mostrando sobre o desempenho social, a importância para estabelecer relações saudáveis, né, e prevenir um pouco, pensar em prevenção e saúde mental, o impacto disso para a universidade e o quanto que a gente poderia pensar em estratégias que ainda estão sendo testadas, né, porque a gente tem poucos estudos ainda. Eu trouxe para vocês também, vou voltar lá, esse é um livro que a Karina perguntou sobre referência, acabou de ser lançado pela EduFiscar, ele está ainda sendo vendido de maneira física, mas daqui a pouco vai ser e-book. Ele foi pensado para professor. Então, como a gente faz muito programas de capacitação na UFSCar para professores da rede, a gente precisava de um material mais simples do que esse nosso divulgação em artigos em periódicos científicos, que é muito mais difícil de quem não é da área compreender. Então, ele fala sobre todas as classes de habilidades sociais, de uma maneira mais simples, e tem até algumas sugestões de atividades. É fininho, nem trouxe, deveria ter trazido. Então, é uma sugestão para quem gostar, quiser conhecer a área, eu acho que é uma boa, né, para pensar em outras coisas. Vou voltar um aqui. Querem colocar o nome? Verdade, não coloquei. Habilidades sociais e competência social para uma vida melhor. Vende pelo próprio site lá da EduFiscar. E eu deixei aqui o meu e-mail de contato, e esse é o site do nosso laboratório de pesquisa lá na UFSCar, que aí vão ter os artigos sobre todas essas coisas. Agradeço muito o convite, né? Obrigada. E dúvidas, acho que vocês devem ter muitas. Tem tempos para dúvidas? Eu ultrapassei 5 minutos? Sim, existe. A
A gente está com tempo, então Ah, eu então vou tô. perguntar se você tem Sim, sim, para isso aqui. lógico. Quem quiser fazer pergunta, fica à